Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias especial de aniversário de Foz do Iguaçu. Veja os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu completa 105 anos de história. Conheça os atrativos da cidade, os pontos turísticos que divulgam a Terra das Cataratas para o mundo. A cidade se desenvolveu através de ciclos econômicos. Hoje o turismo é a força econômica de Foz do Iguaçu e a identidade cultural e a diversidade de Foz do Iguaçu. O DC Notícias já está no ar. Foz do Iguaçu completa nesta segunda-feira 105 anos de história. Uma trajetória que foi se mesclando com as características naturais da região. Conheça os pontos turísticos que divulgam a cidade para o mundo. Uma cidade diferenciada, inclusive pela própria natureza. Foz do Iguaçu cresceu rodeada pelas belezas naturais. Uma faixa verde de mata nativa que oxigena a região. Por aqui passam dois dos mais importantes rios do país, o Paraná e o Iguaçu. Esse mesmo que inunda o mundo pelas maravilhas quando caem dos paredões rochosos das cataratas. Estas são uma das novas 7 maravilhas da natureza. Mais de 200 quedas que fascinam os milhares de visitantes que passam pelo principal ponto turístico da cidade. Estrangeiros e brasileiros de diversos estados, principalmente quando o volume de água é bem maior que o normal. Aí, o balé das águas fica ainda mais impressionante. Essa cascata aqui é muito linda, estou encantada. Nunca fiquei tão surpresa assim, eu achei que tá maravilhoso, tá lindo mesmo. E eu cheguei aqui, quando eu vi, meu coração batia muito forte. Geograficamente, Foz também é privilegiada. De um só local podem ser vistos 2 países, Argentina e Paraguai, 2 vizinhos irmãos que compõem a tríplice fronteira. A ligação da amizade com o Paraguai trouxe também desenvolvimento econômico. A ponte é um dos símbolos dessa relação. Mas outra forte ligação é a usina de Itaipu, uma potência mundial em geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 60, quando foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. O local escolhido para a construção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, que em tupi quer dizer a pedra que canta. Os números da obra, que levou 10 anos para ser concluída, são impressionantes. No ápice, reuniu cerca de 40 mil trabalhadores, mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do Rio Paraná, o 7º maior do mundo. A quantidade de concreto usada para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã. Mais de 35 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo lago foram removidos. Foz do Iguaçu se desenvolveu em meio a ações de preservação e um dos grandes referenciais nessa proteção e reprodução da fauna é o Parque das Aves, um modelo de reprodução em cativeiro e de experiências que deram certo para evitar que algumas espécies fossem extintas. Aqui algumas experiências foram inovadoras, como a reprodução dos flamingos, que só se reproduzem em bando. Por isso, a colocação de espelhos para causar a impressão de muitas aves. Mais uma ação que deu certo. Assim, Foz do Iguaçu se apresenta para o mundo como uma cidade que valoriza o meio ambiente e o que Deus lhe deu de presente para o desenvolvimento.
mais de 100 anos, Foz do Iguaçu já tem uma identidade. É a sua característica mais importante e que identifica o povo da cidade. É a própria diversidade cultural. Foz do Iguaçu está localizada no extremo oeste do Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. A cidade é o centro turístico e econômico e um dos mais importantes destinos turísticos brasileiros. Com cerca de 260 mil habitantes, Foz do Iguaçu é caracterizada por sua diversidade cultural. São mais de 80 nacionalidades que convivem de forma harmoniosa. Entre as principais nacionalidades que vivem em Foz está a colônia árabe-libanesa, uma das maiores do Brasil, e hoje se integra no crescimento e desenvolvimento da cidade, nos mais diversos setores, culturais, comerciais e religiosos. A mesquita, um dos pontos turísticos da cidade, é um exemplo disso. Nas comemorações, como o encerramento do Ramadã, autoridades e personalidades da cidade festejam de forma conjunta, um exemplo de harmonia entre os povos. A diversidade, na verdade, é um motivo para um completando o outro. Jamais ser um motivo para criar um tipo de conflito. Um humilha o outro, trata o outro com preconceito. Não, tem que considerar como a humanidade, essa diversidade, como uma família, um completando o outro, uma mão lava a outra. Outro ponto turístico que representa a boa convivência é o Templo Budista, construído em 1996 por comunidades chinesas da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, e deixa muitos visitantes impressionados com a sua beleza. Hoje, nos jardins do templo, existem mais de 120 estátuas, cada uma com seu significado, sendo os destaques uma estátua de Buda de 7 metros de altura e um templo que cria um ambiente bastante especial para o local. Para demonstrar e fortalecer a identidade de Foz do Iguaçu, um projeto foi idealizado pela professora mestre Nara Olmedo, em 2004, no Centro Universitário UDC. Foi o projeto Coisaria, que hoje virou espaço museológico. São itens que representam a cultura das nacionalidades que vivem na fronteira e que hoje estão expostos no prédio UDC Empresarial. Bom, o projeto Coisaria Mundial não é mais um projeto, hoje ele já é um espaço museológico, um espaço universitário museológico. Mas ele surgiu em 2004, nos cursos, nas discussões da disciplina de Antropologia Cultural, nos cursos de comunicação, especialmente publicidade, jornalismo, relações públicas e também turismo, em alguns semestres com pedagogia. Então, as discussões em torno da questão que diz respeito à diversidade de Foz do Iguaçu. Então, para entender melhor, né, essa realidade de imigração que nós temos aqui, nós fizemos muitos debates, ou para entender o patrimônio etnocultural, e uma das questões que se levantou é justamente que, apesar de Foz do Iguaçu ter a diversidade cultural como um traço identitário da cidade, ou, em outras palavras, um dos aspectos que melhor caracteriza a cidade de Foz do Iguaçu e faz dessa cidade uma cidade única é a diversidade cultural. Apesar disso, nós não temos aqui nenhum monumento em exaltação ao patrimônio etnocultural. Ou um museu, um espaço, uma embaixada das nações, enfim. Um memorial, nós não temos. Então, naquela época, a gente começou a trabalhar e a ideia do projeto era levar os alunos a se aproximarem dos imigrantes da cidade de Foz do Iguaçu. São 2.000 objetos arrecadados através de famílias pioneiras e que doaram as peças, e hoje representam de forma simbólica o que é a principal característica de Foz do Iguaçu, a diversidade cultural. A seguir, os ciclos econômicos de Foz. A cidade hoje respira turismo.